Olá, sejam bem-vindos a mais um Koinonia Play. Eu sou o pastor Daniel e eu trouxe uma palavra de Deus para a sua vida. Antes de partirmos para a palavra, eu quero te convidar a fazermos como sempre fazemos em nossas reuniões, orarmos pela igreja perseguida. Senhor Deus e Pai, queremos interceder pelos nossos irmãos ao redor dessa terra que, por amor ao Senhor, têm sido perseguidos. Aqueles de quem contam mentiras, aqueles de quem falam coisas terríveis, aqueles que são aprisionados, que são perseguidos, que perdem suas casas, suas posses, perdem suas famílias, perdem tudo por amor a Cristo. Nós oramos e te pedimos que o Senhor dê a eles coragem, que o Senhor dê a eles intrepidez, que o Senhor dê a eles discernimento para entender os tempos, para entender que o Senhor está com eles em todos os momentos. Nós te pedimos agora, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a nação de Israel. Abençoe os muros de Jerusalém. Te pedimos, como nos ensina a tua palavra, que haja paz em Jerusalém. Te pedimos também pela nossa nação Brasil, Pai, que o Senhor derrame graça e autoridade para a Igreja de Cristo na nação do Brasil, que o Senhor levante uma igreja santa, pura, que seja testemunha da verdade, de quem tu és, que isso seja transformação para a nossa nação e para a nossa sociedade. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. E se você tem no seu coração o desejo de participar desse ministério, fique à vontade. Você vai encontrar agora as informações bancárias para poder fazer Pix ou qualquer outro tipo de transação bancária. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Indo agora para a palavra do Senhor, eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo 11. Vamos ler agora a partir do versículo 1, que diz assim: Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Por enquanto, só até aqui. O livro de Eclesiastes faz parte de um grupo que nós chamamos de livros de sabedoria, juntamente com o livro de Provérbios e o livro de Jó. Os 3 livros que trazem os grandes questionamentos e dúvidas sobre o que o ser humano pensa a respeito da dor, a respeito da morte, da vida. Todos os questionamentos do ser humano basicamente estão sumarizados nesses 3 livros, que falam muito sobre o sofrer, que falam muito sobre aquilo que todos nós nos questionamos. Nós que já sofremos qualquer coisa na vida ou que vemos o sofrimento alheio. Nós podemos, por muitas vezes, pensar sobre isso e, se nós lermos na palavra, ela talvez traga algum conforto ou até mesmo alguma resposta para as nossas perguntas. O livro de Eclesiastes, ele tem 2 vozes, podemos dizer assim. A voz do autor e a voz de um pregador, né? Aquele que ele chama de professor. Nós temos o autor que apresenta o professor que vai falar durante boa parte do livro, né? E esse professor que fala durante boa parte do livro, no final, quando termina a sua fala, então vem o autor mais uma vez e comenta. Ele cria uma espécie de conclusão para tudo aquilo que foi falado pelo professor. Porém, nós vemos que esse professor ele quebra certos paradigmas. Ele levanta algumas ideias que os seres humanos constantemente pensam, mas ele mesmo os quebra. Nós vemos como em Eclesiastes o professor ele fala sobre o correr atrás dos prazeres da vida, o correr atrás das realizações, o correr atrás do trabalhar, do fazer, do status. Todas essas coisas ele mostra como isso é nada. Como isso tudo, o correr atrás dessas coisas é como vapor, ele chama. Em português, muitas vezes é traduzido como vaidade, mas o original do hebraico se chama hevel. E hevel significa literalmente vapor. Ele está querendo trazer uma ideia de quando você olha para essa coisa maravilhosa e linda, que você pode até contemplar, você pensa, nossa, quando eu chegar e me tornar uma pessoa rica, eu vou poder fazer isso, isso e aquilo, e quando você olha o vapor na sua frente, ele parece sólido, ele parece ser concreto, mas quando você coloca a sua mão, ele se dissolve. Para todos os lados, você não consegue segurá-lo. O vapor impede você de ver à sua frente, ele impede de ver aquilo que está além. O vapor ele fica na sua frente.
O vapor ele tem várias características e é isso que o professor ele quer falar. Que essas coisas todas são como vapor, que se revelam à sua frente, que parecem ser alguma coisa, mas quando você vai tentar pegá-las, elas se esvaem pelas suas mãos. Então, nós temos que entender que quando o professor ele cria essas expectativas e ele quebra essas expectativas, ele não está dizendo que a vida é vã, e que a vida é desnecessária, que não há sentido nenhum na vida. Mas ele diz que existe um mistério que deve ser buscado, que mesmo que você não entenda, assim ele conclui, mesmo que você não entenda, você deve buscar esse mistério da vida. A gente tem que aprender a viver esse mistério da vida com prazer, com as pequenas coisas, a entender, a ter prazer na vida. Não só nos objetivos, nos sonhos, naquilo que se constrói, pois tudo aquilo que se busca e se constrói é como um vapor que se esvai pelas mãos. Os exemplos que ele dá são muito claros, pois ele diz como se alguém que trabalha e quer construir algo e constrói grandes riquezas, mas quando ele consegue essa grande riqueza, ele está velho. E quando ele bota nas mãos de alguém, aquela pessoa talvez não dê mais tanta importância. E você que já está velho não pode aproveitar essas riquezas. E assim vão vários exemplos que o professor vai quebrando e demonstrando como os anseios humanos eles são apenas vapor e se vão por entre os dedos dos seres humanos. Mas esse exemplo que ele fala do pão que lança sobre as águas é algo até esquisito para nós. Pensar que o pão, o sustento, o alimento é algo que você vai lançar sobre as águas e depois de alguns dias você vai tomar esse pão de volta e ele vai ser o suficiente para você dividir com 7 e até com 8. Veja, é uma ideia um tanto quanto esquisita até. O professor ele quer nos mostrar que existe um caos em certas coisas, porque a gente não controla algumas coisas, mas que a gente tem que aprender a descansar em Deus no meio da efemeridade da vida, no meio das coisas que, apesar de que não controlamos, o professor, ele quer nos mostrar que realmente não controlamos as coisas, não controlamos o resultado das coisas, que nós não devemos olhar para as coisas como aquela montanha de fumaça que não conseguiremos nunca alcançar, mas temos que entender e ter prazer na vida hoje que Deus nos dá, que tudo o que temos é graça e dádiva de Deus. Quando nós aprendemos a descansar no Senhor, a até mesmo lançar o nosso pão sobre as águas, entendendo que dele vem o nosso sustento, entendendo que dele vem o nosso prazer e o nosso deleite, nós seremos capazes até de sustentar outras pessoas, de dividir com outros aquilo que entregamos ao Senhor. O Senhor nos dará de volta, de forma que teremos superabundância para dividir com 7 e até com 8. Vejam, meus irmãos, e aqui assim continua o pregador, ele diz, estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Isso fala sobre, de certa forma, não ter o controle sobre as situações da vida. As nuvens estão cheias e você não sabe quando, mas uma hora a chuva vai cair. Uma árvore cai e você não tem controle de para onde ela vai cair, mas para onde cair ela vai ficar. E assim continua, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Aquele que fica simplesmente preocupado com as estações, com os sinais dos tempos, ele não vai tomar atitude nenhuma. Aquele que fica esperando um sinal para tomar uma atitude, ele fica parado em seu lugar. Mas nós temos que tomar uma atitude, apesar das circunstâncias, que não temos controle. O pregador ele está nos ensinando que nós temos que tomar uma atitude. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouse a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles,
Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade ou é vapor. Vejam que o pregador ele está mostrando que a vida é incontrolável. O que acontece na vida é incontrolável e a gente não tem que ficar tentando entender todas as coisas, mas nós temos que aprender a agir apesar das circunstâncias, entender sim as circunstâncias, aprender sim e saber lidar com as circunstâncias, mas não ficar parado ou paralisado pelas circunstâncias. No meio do livro de Eclesiastes, ele mostra como o rei Salomão entendeu que existe um prazer em se regozijar da vida. Mas isso parece, quando você lê, que ele está dizendo, então nós devemos simplesmente aprender a viver os prazeres da vida, os prazeres da carne. Mas, na verdade, ele mesmo quebra isso. Ele mostra que até o prazer ele se vai. Até o sabor ele se perde. Todas essas coisas se vão. Tudo é vapor. E a conclusão que ele dá, ele mostra que, na verdade, você tem que agir. Existe um livro inteiro que ele te mostra palavras de sabedoria. O livro de Provérbios, ele mostra como nós devemos agir segundo a vontade de Deus. Mas até mesmo aqui, o livro de Eclesiastes, ele mostra que, apesar de agir à vontade de Deus, agir segundo a vontade de Deus não te garante que as coisas irão bem. Não é porque você age segundo a vontade de Deus que vai tudo bem. O nosso pastor Leonardo, ele costuma dizer, preste atenção, meu irmão, não é porque tudo vai mal que você não está com Deus. E não é porque tudo vai bem que você está. Nós temos que entender que nós estamos com Deus apesar das circunstâncias, além das circunstâncias. E Deus está conosco mesmo que nós passemos pelo vale da sombra e da morte. Deus não está conosco somente quando nós estamos em vales de águas tranquilas, mas no meio do vale da sombra e da morte. Deus não estava com o povo apenas quando eles chegaram na Terra Prometida, mas durante todo o processo, saindo do Egito da escravidão, dentro do deserto, Deus estava com o povo guiando para a Terra Prometida. Existem processos. Meu irmão, o livro de Eclesiastes, ele mostra essa sabedoria que existe, que é necessária para nós hoje. Não fique tão preocupado com as circunstâncias. Não fique preocupado com aquilo que você não controla. Aprenda a agir segundo a vontade de Deus e deixe os resultados com Deus. Meu irmão, aprenda a agir segundo o coração de Deus, sabendo que isso é bom para você. Vamos agora ao final do livro, quando o autor do livro ele comenta as palavras do pregador. Aqui em Eclesiastes 12, a partir do versículo 10, diz assim: procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhão e como prego bem fixados as sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta. Não há limites para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, que sejam boas, que sejam más. Então, o autor do livro resume toda a sabedoria que está nos 3 livros de sabedoria, dizendo assim: a palavra sábia é como um aguilhão, é como uma ponta de um pastor que empurra a ovelha para frente, que faz com sabedoria, mostra o caminho pelo qual ela deve seguir. Vamos, não pare, prossiga. A palavra sábia é isso, é uma ponta afiada que nos fere, que nos faz prosseguir, mas que ela nos dá a capacidade de seguir em frente, que não nos deixa parados. A palavra de sabedoria é assim. É uma palavra de Deus que nos constrói, que nos edifica, que apesar de nos ferir na nossa alma, naquilo que nós queremos, ela nos leva para frente. A palavra de sabedoria, ela nos edifica, assim como um bom pastor, pois ela nos levará para um bom lugar.
Assim, o autor do livro, ele conclui dizendo que não há limites para fazer livros e o muito estudar é enfado da carne. Aquele que busca até mesmo a sabedoria, ele não vai encontrar nada. No final, é tudo vapor. Mas se você simplesmente se buscar nessa sabedoria, você vai se perder. Mas ele diz, o resumo de tudo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Teme ao Senhor. Teme ao Senhor, a sua voz, aos seus mandamentos. Ouve as vozes do Senhor, esse aguilhão que te aperta, que te leva para frente. Ouve a voz do Espírito Santo que te diz, não vá por esse caminho. Ouve a voz do Espírito Santo que te diz, vá por esse. Ouve a voz do Espírito Santo que te cerca e te conforta nos dias maus. Ouve a voz do bom Pai que te mostra um caminho onde seguir. E como conclui aqui o autor do livro, eu te digo, tenha temor ao Senhor. Saiba que um dia todos irão se apresentar diante de Deus e as suas obras serão pesadas. Então ande pelo bom caminho. Tudo será apresentado diante do Senhor. Mesmo que você não veja os frutos nessa vida, tenha certeza de que Ele te levará para um bom caminho na eternidade. Confie, ouça, tema o Senhor e permita que a sua palavra sábia te leve até a eternidade com Cristo. Deus te abençoe, em nome de Jesus.